O que aconteceu com o cachorro orelha, né? Essa triste situação, né, Cid, que a gente vê aí, que é o maus tratos aos animais de estimação, né? Principalmente, que é o que a gente tem mais contato, né? Então, notícia triste, né? Quando acontece os casos assim, onde ele furam as bolhas, né, e acaba viralizando, acaba vindo à tona tantos outros, né, que vão acontecendo também simultaneamente. E aí é nesse momento que a gente para ter um olhar com um pouco mais atento sobre essas questões. E aí o caso do cachorro-orelha, a gente está falando sobre os maus tratos ao animal, mas não é só essa bandeira que a gente tem que levantar. A gente também tem que olhar que isso acaba sendo aí, né, um produto da mente humana, da cultura na qual a gente acaba construindo e se moldando. Porque vamos pegar esse caso, quando adolescentes eles acabam agredindo um animal que ele está indefeso, a primeira reação que a gente tem é pensar, né, que maldade, que monstruosidade. Só que dentro da psicologia a gente sabe que não começa ali, isso começa muito antes. Essa violência, ela não vai surgir do nada, né? Ela cresce muitas vezes aí em famílias onde as relações não são próximas, onde não tem uma empatia, onde essas crianças acabam vivenciando experiências negativas também. Então, acaba sendo uma construção e isso é o reflexo, né? É, existe uma questão que ela vem com frequência, né? Assim, a questão da mente humana, né? Em relação à violência. Se levantou, né? Essa questão do ambiente, das referências que ela tem em casa, né? Às vezes ela tem não tem essa, não foi ensinado para essa questão da empatia. Às vezes foi fortalecido muito essa questão de você pode o que você quiser, né? Se você está com vontade, você tem direito. Mas também tem uma questão que pode ser biológica, né? Que pode ser uma questão de psicopatia, né? Então, existem hipóteses que a gente pode olhar para essa questão, né? Mas em nenhuma delas a gente pode desresponsabilizar quem está fazendo isso, né? Então, seja por uma questão biológica, seja por uma questão de criação, de referências, essa pessoa é responsável, né? Eu acho que essa é a principal bandeira da psicologia. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Porque no meio jurídico é muito essa questão de a pessoa tem transtorno mental, ela ganha uma pena reduzida. Ah, transtorno mental, então ela vai ficar numa uma cela separada com benefícios. Então o crime e a questão mental ela está sendo deturpada por benefícios legais, né? E a gente tem que olhar com cuidado isso. Na questão da saúde mental, do comportamento mental, da sociabilidade, a gente tem que ver que essa pessoa é responsável, primeiro, né? E depois a gente vai fazendo essa análise para trás, né, Cid? Por que essa pessoa fez isso? Né? Vamos investigar. Essa pessoa já fazia isso antes? Pô, se ela fazia isso antes, alguém tinha conhecimento, pô, seus pais tinham conhecimento, essa pessoa tinha que ser tratada, né? Se ela é menor de idade, né, que existe uma hipótese que pode ser isso, né? Se ela é menor de idade, a responsabilidade cai mais ainda sobre os pais. Mas o pai. Não, você é responsável, até menor de idade, legalmente você é responsável. Então a gente não sai da esfera real para interpretar Uhum. aquilo, né? A gente tem que encaixar da esfera real, né? E aí, por que que é importante a gente levantar essa discussão, né? E além ali dos maus tratos aos animais, porque a gente está tratando aí de formação de pessoas na nossa sociedade. Então essa formação ela é contínua, né? Ela é em todas as esferas da nossa sociedade. Por isso que tem que ser trabalhado de uma forma preventiva, senão a gente vai ficar no vigiar e punir, né? Uhum. Acontece, a gente pune. Acontece, a gente pune. Sem entender esse fenômeno que está por trás, né? E algo que me chama muito a atenção, né, por conta desse caso aí desses adolescentes,
é que muitos deles estão sendo expostos, né, a cenas, né, em contextos online, né, em grupos, em fórum, onde são repetidas essas cenas de maltrato com pessoas, né, de sofrimento psicológico, onde não existe uma consequência para aquelas questões ali. Fica só na internet, né, tantas violências que a gente vê que iniciam ali e vão para o mundo real. E aí, quando o adolescente é exposto a isso a várias vezes, é como se ele entendesse que aquele é um padrão comum, não gera uma empatia, e aí começa a aplicar isso na vida real, né? Então, a tecnologia, em certo contexto, né, ela cria essa sensação de irrealidade, né? Como se não tivesse um peso, o que eu tô fazendo, o meu comportamento. E aí, quando tu vai para a vida real, acontece essas situações. Então, é trazer essa discussão muito mais no sentido de alerta e no sentido de prevenção também. É. Eu acho que os jovens de hoje, Cid, a gente teve a nossa juventude, né? E eu acho que teve a juventude dos, estão por volta lá dos 25, e tem a pessoal de agora. E a gente fica muito preso à nossa juventude. A gente acredita que a nossa juventude é a mesma de hoje. E não é. Esse pessoal novo, ele está muito mais conectado, eles têm uma velocidade de acesso à informação muito mais rápida. Então, eu acredito que eles estão vivendo cada vez mais no limite, sabe? Então, quando eles partem para esse tipo de agressão, eu acho que eles já sabem que não existe uma punição. Eu acho que eles já sabem o que pode acontecer, né? Então, assim, o agravante do estilo de vida jovem, adolescente hoje é muito maior. Então, daí essa questão que você está falando, né? De ficar olhando. Tem que olhar, mas não necessariamente para punir, né? Mas para educar, para conscientizar, para acompanhar, né? Então, para a gente prevenir que essas pessoas elas se tornem adultos disfuncionais, né? Com esse tipo de comportamento tão prejudicial, né, Cid? Então, a gente precisa olhar para esse caso com bastante atenção e, principalmente, né, ter essa empatia, porque é através desse olhar que casos como esse, né, cada vez menos eles vão acontecer. É dessa forma que a gente faz a prevenção, né? É aprendendo com aquilo que aconteceu, né, e criando estratégias para que seja diferente das próximas vezes. Então, não é uma punição, né? Mas é muito mais um olhar de correção e de aprender com a situação. Bom, no vídeo de hoje era isso, né? Um caso aí que comove muitas pessoas, né? Que mexe com todo mundo. É importante, então, você interagir com a gente, deixar a sua participação aqui no comentário, a sua sensibilização também com esse caso, e se inscreva no nosso canal. Ajude a fomentar mais esse espaço aqui onde a gente constrói e traz um pouco do olhar da psicologia. É isso aí. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais.